que é a traição? Você já parou para pensar que o termo traição pode estar aí muito é, imbuído de uma crença que foi instalada em nós, né? Através da sociedade, da cultura, da família, da religião, enfim, algo que nos fizeram acreditar que existe. É uma verdade absoluta? Não. É uma possibilidade. Mas se você chega aqui agora e realmente já foi traído ou traiu alguém, você pode estar se perguntando, sim, traição não é uma crença, é algo que aconteceu comigo. E se você foi a pessoa que traiu, você se carregou talvez de culpa em algum momento? E se você foi o traído, você se carregou de dor, de mágoa, de tristeza? Pois bem, uma visão também que eu tenho, antes mesmo de me aperfeiçoar na visão sistêmica, é a questão energética, essa visão de que tudo é energia. E assim, por entender desta forma, eu, Angelina, nós nos atraímos por semelhança. Então, se eu atraio situações onde existe um envolvimento daquilo que eu creio ser uma traição, é porque em algum momento eu vibrei naquela frequência. Ah, Angelina, mas não seja cruel. Não é possível que eu, uma pessoa que busca o autoconhecimento, que quero me melhorar, que sou uma pessoa boa, que pratico sempre bondosamente os meus atos, queira atrair para si uma traição. Pois bem, talvez esse vídeo hoje não seja ainda um momento de você assistir, ou você já esteja aberto e disposto a olhar um pouquinho para algo diferente do que você está acostumado. Então, eu faço esse convite, refletindo que somos um campo de energia e que atraímos por semelhança de pensamentos, de ações e de estrutura, inclusive sistêmica, diga-se o quê? Da nossa família, da nossa ancestralidade. Se carregamos um pouquinho de cada vertente desse conhecimento que eu trago, por que comigo? Por que eu? Por que eu me emaranhei num movimento que me trouxe culpa ou tristeza? E quando a gente fala de traição, gente, será que as traições, né, como são conhecidas, elas existem apenas no relacionamento íntimo afetivo amoroso? Será? Ou será que elas são mais abrangentes ainda? No campo profissional, no campo familiar, no campo social, entre amigos, por exemplo? Então, conta para mim que em algum momento se sentiu traído ou ainda veio a consciência de que, puxa vida, o meu ato pode ter sido interpretado como uma traição, mas agora me cai uma informação aqui, vem uma informação que não foi essa a verdadeira intenção. E agora eu tenho uma consciência diferente. Compartilha comigo. Sim, eu vou já compreender se você foi traído ou se você promoveu a traição. A traição, na visão sistêmica, é algo que está intimamente ligado à nossa origem. Uau, como é que é isso? Pode haver vários tipos de famílias. Aqui entre nós pode existir filhos que vieram de uma família, papai e mamãe, que não tem histórico de traição. Até que se prove o contrário de tudo que já foi se ouvido, não tem um histórico. Então não se apercebe aí nesse núcleo uma repetição de padrão, porque lembra-se que em todas essas jornadas sistêmicas que nós estamos tendo,
Existe aí muito evidente repetições de padrão que nós fazemos muitas vezes de uma forma inconsciente por amor aos que vieram antes, por amor aos nossos pais, aos nossos avós, sem saber a história. Mas pode existir casos em que a pessoa relate, mas Angelina, eu não tenho histórico de traições na família. Se lá na infância existiu um movimento oculto, um movimento num nível inconsciente de uma triangulação, né? Vamos fazer um triângulo? Uma triangulação. O que seria aqui esse termo triangulação na visão sistêmica? Seria mamãe, papai, filho. Então, vamos lá. Quantos de vocês vivenciaram ou souberam de pessoas que vivenciaram que o filho dormia no meio da cama dos pais? Eu vou levantar a minha mão aqui, porque o meu filho mais velho viveu por muitos anos no meio da minha cama. Eu tinha essa consciência que eu tenho hoje? Não, eu não tinha. Isso quer dizer que dentro da minha relação matrimonial houve uma traição? Não quer dizer isso. Mas a triangulação, quando eu compreendo ela, já me traz muitas respostas para o que hoje eu vivo com os meus filhos. Então, é certo, Angelina, o filho dormir no meio da cama do papai e da mamãe? Não existe certo ou errado. Existe o que toca teu coração. Foi maravilhoso ter o meu filho no meio da minha cama. Mas voltando na visão sistêmica, quando um filho vem para o meio de uma cama de um casal, ele acaba, e com muito amor, gente, pensem num amor que transborda, verdadeiro, sem romantizar nada aqui. Eu estou compartilhando a minha história. Não é um conto de fadas, não é um romance, mas é um amor que transborda. É como se eu e o meu marido estivéssemos nos separando. Veja que coisa que é até controversa, não é mesmo? Mas esse movimento inconsciente de ter um filho no meio da cama, conscientemente, é o amor que nos une, é o acolhimento, é ter a realização, porque para nós demorou 10 anos para ele vir, por opção, e quando ele veio a gente não queria deixar de olhar, de sentir. Então foi como foi lindo, é lindo. Mas no nível inconsciente é como se eu estivesse cada vez mais me afastando do meu companheiro. E isso eu constatei que eu estava a repetir um padrão do relacionamento de casal dos meus pais. Então veja as bênçãos que eu recebi através dessa visão sistêmica. Então essa triangulação entre eu, meu marido e o meu filho promoveu um afastamento. Agora eu pergunto a vocês, se promoveu um afastamento, se esse casal se distanciou, era só questão de tempo haver talvez um olhar para o lado, um olhar para outro homem, outra mulher. Somos humanos, mas se não existe a relação de casal, que é a relação primeira, como é que não abre-se as portas para uma traição? Quando falta algo dentro de um relacionamento e falta porque não teve a possibilidade da conversa, do entendimento, de olhar para o outro, as suas necessidades, como culpar alguém de uma traição? Ah, Angelina, mas é muito fácil para você dizer isso. Pelo que você está contando aí da sua história, você não foi traída. Então, como que você pode dizer que eu fui traída ou eu traí porque a gente não teve entendimento, a gente não teve conversa, a gente não se olhou primeiro? Mas, de fato, essa é a visão sistêmica.
Se você está preparado para ela, seja bem-vindo. Se não, assista esse vídeo daqui um pouquinho. Porque talvez lhe caiba bem quando você conhecer um pouco mais a respeito das leis sistêmicas. Quem me acompanha sabe. Busque aqui no YouTube toda a biblioteca de grandes conteúdos que nós temos. O pertencimento, a ordem ou hierarquia, o equilíbrio entre o dar e receber, entre o dar e o tomar, são leis que regem as relações humanas, baseado na filosofia sistêmica das constelações familiares, que não é uma verdade absoluta, mas é um bom caminho, é uma boa possibilidade de entendimento. Os relacionamentos, e eu já falei e repito, no geral, eles não terminam por falta de amor, mas eles terminam por falta de um olhar. Por quê? Se eu estou contando para vocês que a triangulação na infância, e eu dei o exemplo aqui da minha casa, do meu filho mais velho, meu e do meu companheiro, e eu abro meu coração, estou sendo muito generosa na minha partilha, permitiu um afastamento do casal, e que se não olhássemos com certa brevidade para isso, poderíamos hoje estar separados ou ainda termos enfrentado a dor de uma traição. Veja, o que você está abrindo de portas para a possibilidade da traição entrar no seu relacionamento. Você está dando mais do que o seu companheiro suporta? Este companheiro está se sentindo devedor ou ele está dando mais do que você suporta e você, mulher, está se sentindo devedora? Então aí entra mais uma possibilidade. A lei do equilíbrio entre o dar e o receber está sendo infringida.